Nesse mês de dezembro estaremos falando sobre o tema Jesus Nosso Natal. Pode parecer, né, irmãos, muito simples falar num tema desse para muitas pessoas. Alguém pode dizer, poxa, mas isso é muito simples, muito fácil falar. Eu digo para os irmãos como é difícil falar. Tantas maravilhas que Jesus fez, faz e vai continuar fazendo nas nossas vidas. E nós propusemos aqui, irmãos, 3 partes para essa mensagem. Hoje eu quero falar Jesus no Antigo Testamento, o Verbo prometido. Domingo, se Deus permitir, estarei falando sobre o Verbo encarnado. E no dia 15 sobre o Verbo hoje. Jesus no Antigo Testamento. Eu pergunto para os irmãos, Jesus está no Antigo Testamento? Qual é a mensagem da Bíblia, irmãos? Qual é a mensagem da Bíblia? A mensagem da Bíblia é Jesus. Qual é a mensagem do Evangelho, irmãos? A mensagem do Evangelho é Jesus. Qual é a mensagem da igreja, irmãos? A mensagem da igreja é Jesus. Alguém pode pensar, mas o Antigo Testamento conta a história do povo hebreu? O Antigo Testamento conta a história das revelações? Sem dúvida nenhuma. Nós temos tantas coisas que fazem parte do Antigo Testamento. Mas o Antigo Testamento, irmãos, assim como toda a Bíblia, ele tem um propósito. E o propósito é apresentar Jesus. O propósito da palavra é apresentar Jesus. Desde daquela essência que nós temos, lá ainda no livro de Gênesis, nós vamos ler alguns textos bíblicos hoje, nessa noite, assim, mais do que de costume. Mas desde aquela essência que nós temos lá em Gênesis, nós encontramos a pessoa de Jesus. É interessante, irmãos, que no final de tudo, no final de todas as histórias, no final da nossa própria história de vida, só vai restar uma coisa para cada um de nós. No final da nossa história de vida, só vai restar uma coisa. O que vai restar? Eu cheguei ou não até a presença de Deus. Nós não sabemos, irmãos, não temos a mínima ideia de como é a eternidade. Não temos essa ideia. Mas é difícil encarar, não é? A possibilidade de você achar que fez tudo e no final você dar de cara com aquilo que você não esperava. Então, irmãos, a mensagem do Antigo Testamento, ela vem preparando um caminho. Ela vem preparando uma situação para a manifestação do Messias, do esperado, do prometido, daquele que é o centro da Escritura Sagrada, Jesus Cristo. Os irmãos sabem, eu gosto muito do Antigo Testamento, dou aula no seminário há muitos anos, nessa cadeira do Antigo Testamento, desde do mais básico até a teologia. Eu gosto mais da teologia, mas a gente também tem a cadeira básica, né, onde você apresenta o básico, as histórias bíblicas, os livros do Antigo Testamento. Então eu gosto demais do Antigo Testamento. Gosto das histórias, das propostas que existem no Antigo Testamento, da preparação de tudo aquilo que aconteceu, que envolveu a chegada de Jesus Cristo para esse mundo. Gosto demais. E o Antigo Testamento, irmãos, ele é rico em simbologias.
símbolos, figuras, tipos. Ele é rico, irmãos, em personagens, pessoas que viveram, homens que viveram e que de alguma forma estereotipam ou mostram a figura de alguém que viria como um resgatador, como um salvador, alguém que viria para livrar o homem da sua morte, vamos dizer assim, do seu perigo de vida. E esse cenário ele é preparado, irmãos, desde lá do Gênesis. Desde lá do livro de Gênesis, quando a gente acompanha toda a criação de Deus, toda aquela preparação que Deus faz para depois colocar o homem, depois colocar a mulher e começar um relacionamento com eles dois. Nós percebemos que já em tudo aquilo ali já estava a preparação da vinda de Jesus, a promessa de Jesus. Uma coisa que eu faço de vez em quando é ficar imaginando, irmãos, você esperar alguma coisa que você não tem ideia de como vai ser. Uma surpresa, por exemplo. Os irmãos sabem que a surpresa ela pode ser boa, mas também ela pode ser ruim, amarga, né? Imagina que em alguns países, o costume de alguns países, o noivo só conhece a noiva depois da primeira noite de lua de mel. Aí quando ele acorda, que ele olha para o lado e fala, opa, saí bem. Ou então ele olha para o lado e fala, nossa, agora tem que aguentar isso o resto da vida. E às vezes é até uma moça bonita, mas não é do gosto dele. Então a surpresa, irmãos, ela pode ser boa ou ruim. E a gente passa isso na vida, né, irmãos? Você trabalha no ambiente, vamos dizer no escritório, chega um dia de manhã, o teu chefe lá, o supervisor, chama você na sala dele. Você coça a cabeça e fala, será que é um aumento ou será que é a dispensa? A demissão. Pode ser uma surpresa boa, pode ser uma surpresa negativa. Eu lembro que numa das empresas que eu trabalhei, meu chefe chamou algumas vezes na sala dele. Ele era alemão mesmo, nascido na Alemanha. Então muitas vezes ele falava assim, parabéns técnico Júnior C. Depois me chamava, parabéns técnico Júnior B. A última foi Senior C. Eu fiquei todo feliz. Senior C era uma categoria de engenheiro já. Mas a última mensagem dele não foi essa. A última mensagem dele foi, infelizmente, não precisa falar o resto. Bianchi, ele me chamava, né? Infelizmente, o resto os mal já imaginam. Surpresas. Quando o homem erra, irmãos, isso está lá em Gênesis, no capítulo 3. Quando o homem erra, se esconde, homem e mulher, da presença de Deus. Deus vai ao encontro deles. E Deus, como que apresenta para eles uma saída para o erro. Gênesis 3,15. Depois da queda, depois de toda aquela situação, o Senhor diz, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Quem é esse descendente que vai pisar a cabeça da serpente? Ou que viria a pisar a cabeça da serpente? Seria a promessa daquele que viria como um resgatador. Aquele que viria para consertar o erro, a falha do homem e da mulher. A quem se referia o autor de Gênesis
Quando isso foi contado para ele e ele resolveu escrever, nós acreditamos que foi Moisés. A quem se referia Moisés quando escreveu esse texto? Ao Messias, ao propósito da Bíblia, ao objetivo da Bíblia. O irmão orou aqui uma oração muito profunda. A simplicidade. Irmãos, a vida cristã, ela deve ser o mais simples possível. E nós temos o exemplo. Semana que vem, se Deus permitir, eu vou falar do exemplo de Jesus. Jesus veio simples. A vida de Jesus foi uma vida simples. Quando você pega os apóstolos e muitos pais da igreja, não só na era aqui apostólica, mas a era da igreja, a era em que a igreja começou a crescer, irmãos, demorou para que o homem começasse a se preocupar com a pompa, com a igreja, o prédio, o templo, com vitrais, com mármore. Demorou, não foi de imediato. O homem durante muito tempo viveu uma simplicidade. Quando você pega homens de Deus e mulheres de Deus que viveram em todas as épocas, você vê pessoas que são simples, comuns, humildes. Então aqui é uma promessa para o homem. Nós chamamos esse texto de o primeiro evangelho descendente. Quem é esse descendente? É aquele que vem para pisar a cabeça da serpente, ou seja, é aquele que vai derrotar a serpente, que simbolizava Satanás, o inimigo. Esse é o propósito da Bíblia. Quando nós pegamos lá o profeta Miqueias, está lá no meinho lá dos profetas menores. Quando nós pegamos o profeta Miqueias, logo depois do livro de Jonas, capítulo 5, ele diz assim: você, estou lendo aqui na Almeida atualizada, e você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, era uma aldeiazinha pequena, de você sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. De quem fala aqui o profeta? De quem fala aqui, irmãos? De Jesus. Há uma versão que diz o rebento, ou seja, aquele que vem de uma origem, o rebento. E essa versão aqui diz, é aquele que vai reinar em Israel e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Quem é esse? Jesus. Então peguei um texto lá em Gênesis e pego um texto agora aqui no profeta Miqueias. Agora, se há alguém que comenta muito a respeito da manifestação de Jesus, esse é o profeta Isaías. Se você pegar a profecia de Isaías, podemos pegar vários textos. Eu escolhi aqui uns daqueles que é mais assim tradicional, os mais tradicionais textos, no capítulo 9 do profeta Isaías. É um texto que nessa época do ano a gente ouve muito, mas deveria ouvir durante todo o ano. Capítulo 9. Às vezes você tem uma Bíblia que tem um subtítulo em negrito em cima. Nessa que eu tenho aqui, por exemplo, diz assim: o príncipe da paz. E lá no verso 6, por exemplo, diz assim: porque o menino nos nasceu, o filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. De quem Isaías está falando, irmãos? De Jesus. Por que ele está falando isso? Porque a nação de Israel precisava ter uma mensagem de esperança,
Porque o povo de Israel precisava ter uma mensagem de esperança, de alívio, uma perspectiva de mudança de situação, ou porque o centro, o cerne da Bíblia é Jesus. O objetivo lá é trazer conhecido, fazer conhecido Jesus, o Messias. Príncipe da paz. Cristo que é capaz de dar a paz. A paz, irmãos, que é algo reservado daqueles que conhecem a Deus. Eu por várias vezes tenho falado aqui, paz de espírito, irmãos, é marca registrada de quem tem o temor de Deus no seu coração. Quando o irmão falou aqui, eu falo conhecer a Deus, nós sabemos, irmãos, que há uma limitação para isso. Nós somos seres limitados, e Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Por isso que o profeta diz: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Por isso que Paulo fala: eu avanço para o alvo da soberana vocação, não que eu vá alcançá-lo, mas eu prossigo. E essa caminhada, irmãos, conhecer a Deus, são as experiências, a intimidade, aquilo que Deus revela para você a cada dia da sua vida. A gente acha que às vezes conhecer a Deus é que tudo de bom vai acontecer nas nossas vidas, e às vezes não é assim, né, irmãos? Príncipe da paz, o único capaz de dar a paz, o Deus forte. Jesus tem sido Deus forte na sua vida? Pai da eternidade. Irmãos, as religiões, todas as religiões, todas, tem alguma coisa bonita para apresentar. Não sei se você já percebeu isso. Eu lembro da minha época de seminário, quando eu estudei, hoje, religiões comparadas, é o nome da cadeira, né? Da matéria. Naquela época era seitas e heresias. Hoje você não pode mais usar essa terminologia. Então, religiões comparadas é a nova terminologia. Mas naquela época que eu estudei, eram seitas e heresias. Então, às vezes a gente estudava tantas seitas, e eu sempre gostei de conhecer um pouquinho, de aprofundar um pouquinho no conhecimento. E quando você olha, irmãos, todas as religiões, todas, sempre tem alguma coisa boa. Algumas têm um caminho da idolatria e tal, mas faz o bem ao próximo. Isso você não pode dizer que isso é ruim. Outras ensinam, tem um monte de coisa errada, tal, de heresias, mas dizem para você respeitar o idoso. Você não pode dizer que isso é ruim. Outras dizem para você respeitar os animais. Enfim, todas elas têm coisas bonitas. Mas só tem, irmãos, uma religião, ou aquele que é o único capaz. Religião é religar. O único que pode religar o homem a Deus, ao Criador. Só tem um, irmãos, que garante o que nenhuma religião garante: a vida eterna. E esse é o Pai da eternidade, que é o Senhor Jesus Cristo. Então tem muita coisa boa, mas são coisas vazias. São coisas que servem, talvez por um tempo, por um período de tempo, mas quando você quer algo mais duradouro, algo que vá além, você tem que conhecer o Pai da eternidade. Ele é um maravilhoso conselheiro. Tem um ditado que diz que se conselho fosse bom, não era dado, era vendido. Não tem um ditado assim? Ele é um maravilhoso conselheiro. Irmãos, é interessante como a Bíblia, e principalmente os livros de sabedoria, né? Até mesmo aqueles que não estão aqui nessa Bíblia mais tradicional, cristã, é interessante como os livros de sabedoria, irmãos, eles trabalham a questão do homem, das dificuldades do homem, dos problemas do homem, das lutas do homem. Você sabe que o homem lá no tempo de Adão era diferente do homem de hoje, ou não? Na época de Noé, o homem era diferente? Ou era o mesmo homem, irmãos?
que os irmãos acham? Não, o homem na época de Jesus, não, ele era diferente. Não, irmãos, o homem sempre foi o homem, a mulher sempre foi a mulher. O que muda? Mudam as circunstâncias. Problemas, irmãos, existem desde lá, desde essa queda do pecado, a origem do pecado, desde aquilo ali, irmãos, os problemas eles vêm. Só que as situações mudam, não é? As circunstâncias mudam. Imagina o homem primitivo lá, que tinha a sua aldeia, o seu clã, à beira de um rio. Imagina se aquele homem, irmãos, ia estar como nós estamos aí, preocupado com falta d'água. E não está chovendo, e agora? Nós estamos preocupados, sempre vivemos preocupados. Tem lugares aqui no Brasil, irmãos, que já está aproveitando água de esgoto. Ah, mas eu não sabia. Lógico que você não sabe, ninguém vai falar. É água tratada, é lógico. Aliás, a cidade de Luz, Paris, ela usa água de esgoto há muitos anos. Há muitos anos. Né? Eu nunca viajei para lá, mas quando você viaja por uma agência de viagem um pouquinho melhor, eles dizem, olha, procure água para você beber, para você escovar os dentes, procure água mineral, compre, e é caro. Por que é caro? Porque não tem água naquele lugar. Então, irmãos, o problema daquele homem não era a falta d'água, ele estava na beira de um rio. Os nossos hoje são. O problema daquele homem não era falar, está chegando janeiro. Ai, ai, ai. Eu tenho carro, se o carro é mais novo, eu tenho que pagar o IPVA, eu tenho que pagar o IPTU da casa, eu tenho a escola dos filhos, a matrícula, material e não sei o que lá. Ele não tinha essa preocupação. Não é verdade? Ele pescava o peixinho dele ali, ele saía para caçar algum animal, ele plantava alguma coisa. Ah, então aquele homem não tinha problemas? Senhores, tinha problema, irmãos. Porque qualquer infecção, qualquer coisinha que ele pegava, que você vai na farmácia e o próprio farmacêutico te dá um remédio e você toma e você fica bom, você é curado. Naquela época muitos morriam sem saber por que estavam morrendo, uma inflamação, um dente inflamado. Quantas pessoas morreram? Era um problema da época, não tinha médico, não tinha hospital, não se sabia a respeito das doenças. Então o homem tinha os seus problemas. O marido e a mulher não brigavam, como brigam hoje. Brigavam do mesmo jeito. Os filhos não eram desobedientes, eram da mesma forma. Talvez, numa linha de grandeza, talvez brigassem menos. Mas os problemas, irmãos, eram os mesmos. Então o homem sempre precisou do quê? Conselho. E o Jesus aqui, ele é apresentado como o maravilhoso conselheiro. Maravilhoso conselheiro, irmãos, é aquele que tem sempre o melhor conselho para dar para nós. Em Jó, um livro poético, Jó convive com toda aquela situação. Ele começa a experimentar aquelas coisas desagradáveis que começam a acontecer na vida dele, mas ainda em meio a essas lutas, essas tribulações, ele faz uma declaração interessante no capítulo 19. Versículo 25. 19, 25. Ele diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Quem é o Redentor que Jó declara aqui, irmãos? É o próprio Jesus Cristo. Você pode declarar nessa noite: eu sei que o meu Redentor vive. Você pode olhar para Jó e falar: ei, rapaz, você nem sabe. Eu tenho provas, porque eu tenho os evangelhos aqui dizendo que o túmulo ficou vazio, que a pedra foi removida, e aquilo que você falou, Jó, eu assino embaixo: eu sei que o meu Redentor vive. Interessante que essa declaração aqui, irmãos, é até uma espécie de profecia, né? E por fim se levantará sobre a terra. E Jesus
se levantou sobre a terra. Aleluia. E assim, irmãos, nós vamos passeando pela Bíblia no Antigo Testamento. E vamos encontrando a mensagem mais maravilhosa que existe. A mensagem de que Jesus é o centro de toda a Escritura Sagrada da Bíblia. Por isso, irmãos, que a gente, nesse mês de dezembro, falamos, poxa, por que nós não abordamos Jesus? Jesus, nosso Natal. Nosso Natal não é só no dia 25 de dezembro. Nosso Natal começa lá no Antigo Testamento, com a promessa de Deus para o homem e para a mulher. Olha, o descendente, ele vai vir. E é ele que vai pisar na cabeça da serpente. Olha o que Jó está declarando. Nós já passamos por isso. Jó declara, eu sei que o meu Redentor vive. Ele vai se levantar. Nós olhamos agora e sabemos o quê? Que ele se levantou dentre os mortos e conquistou a vitória eterna. Aleluia. Hoje eu estava de manhã lá na igreja lá em Guaianazes, nós fizemos a celebração da ceia lá. Eu estava dizendo, que coisa boa, né, irmãos? Que coisa boa quando a gente celebra a ceia. Porque a ceia é a morte, o sacrifício de Jesus, mas também é a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A vitória sobre a morte. Agora, existem pessoas que esperam que esse maravilhoso conselheiro, esse príncipe da paz, esse Deus forte, esse Pai da eternidade, esse Redentor que venceu a morte, esse primeiro que veio para pisar na cabeça da serpente, o rebento que sairia para reinar em Israel, invencível. Só que Isaías, irmãos, de todas essas visões que nós temos, eu acredito que Isaías enxerga a mais forte delas, sobre Jesus no Antigo Testamento, que está lá no tradicional capítulo 53 da profecia de Isaías. Capítulo 53. Quem creu em nossa pregação? Irmãos, quem crê na pregação do Evangelho hoje? Você já parou para pensar nisso? Hoje eu estava sentado na sala e o Natan estava escutando lá um debate, estava no celular, na internet, entre o pessoal aí, um padre atacando um suposto pregador do Evangelho, um atacando o outro. Um porque o cara era padre e o outro porque o cara só pedia dinheiro. E um atacando o outro. Isso, irmãos, está aí. Não fui eu que descobri lá, olha. Isso está aí para quem quiser ver. Aí eu pergunto, quem creu em nossa pregação? Vamos parar um pouquinho aqui, irmãos. Vamos parar um pouquinho aqui para a gente pensar. Você imaginou quantas pessoas viveram? Eu vou só falar da nação de Israel. Desde a promessa do Messias até o cumprimento dessa promessa quando Jesus veio ao mundo. Você imaginou quantas pessoas nasceram, viveram e morreram? Você tem ideia? Você tem ideia, irmãos, quando Noé falou, olha a geração, o juízo do Deus Criador dos céus e da terra virá, e Ele vai destruir essa terra, por isso Ele está falando para que eu construa esse barco grande, para que sejam preservados os animais, e que aqueles que creem vão entrar nesse barco e vão sobreviver às águas que virão de cima e às águas que subirão do chão. Eu pergunto para vocês, quem creu nesta pregação? Quantos creram, irmãos?
Sabe, às vezes eu fico pensando, nem a mulher dele acreditou muito. Falei, esse homem está ficando caduco. E os filhos dele, talvez muito mais ajudaram por uma tradição, por uma obediência, por um respeito ao pai, às vezes ou até por muito menos temerem a Deus. Mais por respeito, por uma tradição, do que por temerem a Deus. Às vezes eu fico pensando nisso. Que quem segurou o negócio ali mesmo foi quem? Noé. Deus falou comigo. Será que Sem, Cã e Jafé uma hora não reuniram lá no cafezinho, lá no descanso, de bater martelo na arca, de passar betume na arca, não reuniram e falaram, será que o pai está bom mesmo? E ele sai, larga a gente martelando, passando betume, e ele vai pregar que vem água de tudo quanto é lugar. Quem creu, irmãos, na promessa do Messias? Você sabe, irmãos, que o tempo vai passando, né? E passa para mim também, é lógico. E eu vou colhendo, irmãos, experiências. Você vai olhando pessoas. Você vai olhando pessoas que passaram, pessoas que conheceram a palavra de Deus, pessoas que tiveram milagres na sua vida, Deus operou milagres. Você vai vendo pessoas que se diziam tantas coisas, você vai olhando pessoas que eram incrédulas, você vai olhando. E você começa a perceber, não que a gente está na posição de julgar, ninguém pode julgar ninguém, mas você começa a perceber quem realmente teve um encontro com Jesus. Quem creu na pregação? Quem creu que viria um Messias? Mas como é que ele é? Imagina se fosse nos dias de hoje, irmãos. Mas onde você viu? Mas como é que ele é? O pessoal fica perguntando do anticristo, como é que é o anticristo? Sei, não quero saber. Quando ele vier aqui, eu já fui embora. Deus vai me levar embora disso aqui. Quando ele se manifestar, as garras dele vierem para fora, eu estou longe daqui. Estou lá com o meu Senhor Jesus, já casei com ele lá nas nuvens. Assim diz a palavra de Deus para aqueles que creem no arrebatamento da igreja. Então fica discutindo, será que vai fazer? Quem creu na nossa pregação? E por que eu estou dizendo isso? Porque, irmãos, uma das coisas mais bonitas que eu já vi em toda a minha vida, uma das coisas mais bonitas, pena que a vida me pregou uma peça e eu não conseguia, eu tinha um projeto para entrevistar alguns sobreviventes, eu tinha um projeto, um trabalho, de uma pesquisa que eu estava fazendo para um mestrado, e eu não tive essa oportunidade, talvez não tenha mais. Mas algumas pessoas, irmãos, lá nos campos de concentração, judeus, que conheciam a história de Israel, naquela situação, irmãos, que eles sabiam que não iriam escapar, escaparam pouquíssimos, e foi mesmo um milagre de Deus, por um plano de Deus. Muitos ali, irmãos, se lembraram de uma promessa de Deus para Israel. Sabe que promessa? O Messias. O Messias. Mas eram judeus, não criam em Jesus. Muitos creram e contaram testemunhos. Tem uma, se não me engano, está viva ainda, uma senhora lá na Europa. E ela falou, foi lá que eu comecei a acreditar em Jesus Cristo. Oh, aleluia! Sabe por quê, irmãos? Porque esse é o poder de quem não está morto. Quem está morto não pode estar lá no campo de concentração. Mas quem está vivo, está lá no campo de concentração, tocando o coração de gente que fala, será que esse Messias dos cristãos não é também o Messias de Israel? E lá Jesus vai, e essas pessoas tiveram um encontro com Jesus, porque o Redentor está vivo. Eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. Quem creu em nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor, porque ele foi subindo como um renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca, não tinha boa aparência,
raiz de uma terra seca. Alguns irmãos aqui são do Nordeste, ou têm parentes lá. Sabe o que eu estou falando? Eu conheço alguns lugares. Mas quando você vê a raiz de uma terra seca, ela é feia, não tem água para irrigar. A água que dá beleza, que dá vida, e ele está dizendo aqui, ele foi subindo, como renovo, e como raiz de uma terra seca, não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia beleza alguma que nos agradasse. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. A iniquidade de todos nós. Por isso nós estamos salvos pela graça do Senhor Jesus. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, de sua linhagem quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça, e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade, e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes e com os poderosos. Ele repartirá o seu despojo, pois derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Sabe quem que Isaías estava vendo aqui, irmãos? Jesus. Ah, mas que visão mais estranha. Essa é a visão mais bonita de Jesus, irmãos. Não tinha que ver beleza física nele, não tinha que ver beleza nas palavras filosóficas dele. A beleza dele estava onde? Na obra que ele fez, levando sobre si o seu, o meu, o nosso pecado, as transgressões, irmãos. Então essa é a visão mais forte que nós temos de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Nós temos a simbologia, como eu falei, quando Abraão caminha com Isaac, e Deus fala: olha, esse é o filho da promessa, agora você leva até o monte Moriá, e lá você oferece ele em holocausto. E Abraão, por obediência, falou: o Senhor me deu, o Senhor vai me levar. Contudo, até o último momento, Jeová Jiré, Deus proverá. Ele foi lá com Isaac. Ele foi obediente, irmãos. Ele começou a armar o altar para colocar o seu filho.
Até que ouviu a voz de Deus: para. E ali apareceu um animalzinho, substituto, Cordeiro, Jesus Cristo, o substituto, que nos tirou da morte, irmãos, na hora H. E ele se colocou, ele se deu como oferta de justiça, lugar que você e eu devíamos ocupar. O Senhor tirou você daquele lugar e ele se deu por você na cruz do Calvário. Jeová Jireh, o Deus que provê todas as coisas, o Cordeiro da Páscoa lá, colocado lá na festa, quando Deus tira o povo do Egito. Quem era aquele cujo sangue foi molhado nos umbrais das portas das casas dos hebreus? Quem era aquele sangue que simbolizava aonde há o sangue, a morte passa reto? Você sabe que você tem esse sangue aí na tua vida, meu irmão. Quando a morte vem, ela fala: esse aqui não dá, esse aqui tem dono. Aleluia. E isso aqui não dá. Tem a marca do Cordeiro. Aleluia. E no tabernáculo, irmãos, quantas figuras de Jesus. Ah, como eu amo a mensagem do tabernáculo. Como eu amo a mensagem do tabernáculo. Toda aquela simbologia. Jesus presente. Jesus nos metais. Jesus nas cores. Jesus nas medidas. Tudo que você olha, você lembra de quem? De Jesus. Hoje quando eu estava chegando em Guaianazes, não sei quem conhece ali, tem um viaduto. Você chega bem perto do centrinho, tem um viaduto, e esse viaduto você vem de baixo, pega ele devagar, porque daqui o pessoal vem correndo muito. O pessoal vem com tudo ali. Então você tem que esperar bastante. De manhã estava bem vazio, eu esperei, eu vi que vinha um carro lá em cima e eu entrei. E um carro estava na minha frente, começou a dar seta para parar em cima do viaduto. Eu falei: meu Deus, esse camarada vai parar em cima do viaduto. Misericórdia. E eu percebi que o carro que eu entrei, o carro que estava lá em cima, o cara vinha acelerando muito. Aí eu entrei devagar. Irmãos, quando esse camarada parou aqui, ele fez assim na minha frente, para pegar o lado de lá do viaduto. De uma hora para outra, dando seta para cá, eu falei: nossa, ele vai parar aqui. E de uma hora para outra, irmãos, ele passou aqui, o que vinha atrás, eu já breguei o que vinha atrás, eu falei: agora vai ser. Ele passou xingando, passou pelo lado, e o outro aqui desesperado, quase foi pelo outro lado, em cima da calçada. Eu acelerei o carro, continuei andando. Eu vi Jesus ali, meu irmão. Falei: ah, meu Deus, quase que a coisa aqui ia ficar feia. Por isso, quando eu lembro lá do tabernáculo, eu olho Jesus em tudo no tabernáculo. No metal, na prata, no sofrimento, nas cores, Jesus crucificado, Jesus como rei, nas medidas, em tudo que você olha, você enxerga Jesus. Em tudo que a gente olha no Antigo Testamento, a gente enxerga Jesus. E principalmente, irmãos, nesse Cordeiro Pascal, porque a morte ela vai passar, mas onde tiver a marquinha, ela não vai ter domínio. Ela vai dizer: esse aí já tem dono, esse aí já tem o destino dele reservado. Se não fosse assim, ele não teria dito: vou preparar lugar. É difícil falar de Jesus no Antigo Testamento, irmãos. Sabe por quê? Porque tudo no Antigo Testamento respira Jesus. Eu dou aula, como eu falei, de Antigo Testamento, de teologia. Mas às vezes, irmãos, a gente tem que parar um pouco a aula.
E os alunos fazem uma avaliação dos professores. E foi muito interessante, teve um aluno, alguns alunos que fizeram avaliação dizendo, é gostoso porque às vezes a aula ela pega um outro caminho, dentro da matéria, mas ela pega um outro caminho. Porque, irmãos, onde está Jesus não é só letra, não é só teoria. Onde está Jesus tem vida. Se você está estudando ali no Antigo Testamento, você vê a vida está presente ali, porque Jesus é a vida. É o objetivo do Antigo Testamento, apresentar um homem de dores, o Redentor que vive, o Cordeiro Pascal, o Cordeiro substituto na hora da morte, na hora do holocausto, o pão que veio ali caindo do céu ali para sustentar aquele povo no deserto, o maná, o suprimento diário para aquele dia, para aquele momento, é Jesus. O suprimento diário para as nossas vidas. Amém? Fica um pouquinho.